Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia, né? Ontem, dia 26, foi o quarto ou terceiro dia de combates, dependendo de como que você está contando isso, e não houve grandes avanços por parte dos russos, tá? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Fernando Siri, Paulo Bilinski e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como a gente já falou em outros vídeos, a ideia toda dos russos era gerar uma força tão grande, um ímpeto militar tão grande, que os militares ucranianos iriam simplesmente desistir e abandonar posições. Por que eles acharam que isso funcionaria? Porque isso funcionou na Crimeia. Quando a Rússia entrou na Crimeia lá em 2014 e ocupou a Crimeia, foi assim. Eles praticamente não disputaram com ninguém, porque eles chegaram lá com tanto militar ali que os ucranianos que estavam defendendo a região simplesmente entregaram armas, se renderam e acabou tudo. A Rússia conquistou a Crimeia em 2014. Aí eles acharam que podiam fazer isso de novo, mas não deu muito certo. Eles tentaram isso em Kharkiv. Em Kharkiv, os russos chegaram com tudo, exigiram a rendição da cidade, as tropas ucranianas não se renderam. Então esse foi o grande problema para eles, né, justamente porque isso atrapalhou toda a parte logística que eles tinham planejado para aquela região. Como eles não conseguiram usar as linhas de trem de Kharkiv a Kiev, Kharkiv é a segunda maior cidade da Ucrânia, eles estão tendo que avançar por rodovias aqui, e aí é muito mais complicado, é muito mais trabalhosa a logística dessa guerra toda. Isso fez com que o ímpeto em Kiev da Rússia fosse muito menor, né? Além disso, até o momento, eles não conseguiram conquistar Gostomel, que é um aeroporto muito importante aqui. Ele já esteve nas mãos russas há algum tempo, foi retomado por ucranianos, foi de novo retomado pelos russos, depois retomado de novo pelos ucranianos. Então o fato é que os russos ainda não conseguiram se estabelecer em Gostomel. Foi para lá que eles mandaram aqueles 12 mil chechenos, ou pelo menos uma parte deles, das forças especiais, super especiais que chegaram lá. Chegou lá no dia que chegaram, o general checheno morreu em combate. No dia que eles chegaram lá. O cara não conseguiu fazer nada, já morreu em combate. Lógico, indivíduo algum merece morrer, mas esse pessoal checheno realmente é muito estranho, porque a Chechênia durante muitos anos lutou por sua independência contra a Rússia, e agora o pessoal de lá está defendendo a Rússia. Muito estranha essa história. Realmente não deu muita sorte, não. Morreu no primeiro dia. Nossa, guerreiros super perigosos. Olha só, morreu. Sem tomar o aeroporto de Gostomel, os russos têm dificuldade de manter muito foco militar em Kiev. Então eles já estão na cidade, existem várias frentes lá. Houve uma espécie de trégua, uma diminuição do número de explosões em Kiev na manhã do dia 26, mas logo depois eles recomeçaram à tarde. À noite foi muito feroz o bombardeio e as brigas por lá. E um aspecto, por que eu estou falando Kiev? Porque essa é a pronúncia correta do nome da cidade, ou melhor, é a pronúncia mais próxima ocidental possível do nome da cidade. O que acontece? Kiev, como tem muita gente falando, é a pronúncia russa do nome da cidade. E é uma coisa absolutamente injusta você usar o nome russo da cidade justamente quando russos são os invasores que estão querendo tomar aquela cidade. Então eu, por opção, estou usando a pronúncia mais próxima ocidental do nome ucraniano original, que é Kiev. Tem aqui uma ucraniana aqui explicando exatamente como se pronuncia. Eu vou tocar aqui para vocês, mas ela mesma fala que a pronúncia em ucraniano é muito difícil para ocidentais. Então o ideal é usar Kiev. Ukrainian, that's pronounced Kyiv. It's a little bit difficult for most Americans to say, so you're hearing George Kent and William Taylor say a simplified version, Kyiv, which is very different, of course, from the Russian version, K-I-E-V, Kiev. There you have it. Entenderam, portanto, o motivo pelo qual eu estou usando a pronúncia Kiev. Enfim, em Kiev houve esse cessar-fogo inicial na manhã de sábado, mas retomaram os vários combates. Tem vários combates em vários lugares da cidade. A Rússia não tomou a cidade, ainda não conseguiu cercar a cidade como é o objetivo deles, né? Certamente as tropas ainda estão vindo aqui do norte e aqui do leste, né? Por rodovias e coisa e tal. Quando chegarem lá, pode ser que eles consigam de fato fazer um cerco a Kiev, né?
Lembrando que esse era o plano original deles. Vocês vão resolver invadir a cidade? A gente não sabe, mas o plano original era eles cercarem a cidade para tentar obter uma rendição do presidente, né? Enfim, no sul é onde parece... também aqui nos separatistas eles não estão conseguindo avançar nada. Então, tanto a frente aqui do leste quanto os separatistas estão paradas. Kiev está andando, a frente russa em Kiev, infelizmente, muito mais dificuldade do que eles imaginavam. Onde eles tiveram um pouco mais de sucesso foi no sul. Eles já tomaram Melitopol, tudo indica que já tomaram Melitopol, e conseguiram avançar bem nessa frente sul aqui, embora ainda não tenham chegado a Odessa. Odessa já foi bombardeada, mas ainda está em mãos ucranianas, não tem ataque ainda ali, né? Então, como eu falei, Kharkiv, eles tentaram no primeiro momento invadir, forçar as forças ucranianas a ceder, a saírem de lá, entregarem a cidade para eles. Não conseguiram, eles estão agora tentando invadir a cidade, né? E uma coisa importante, houve um áudio da Ilha das Cobras em que os ucranianos teriam se recusado a se render para os russos, e aí morreram todos e não sei o que lá. Isso depois se mostrou falso, tá? Isso é um ponto que eu já falei para vocês. Sempre que você olhar aqui no Twitter essas informações, toma cuidado, tem um monte de mentira para todos os lados por aí. É uma situação realmente que é complicado. É verdade, tem muita coisa boa no Twitter, o Twitter dá muita informação, mas lembra, sempre olha com cuidado, principalmente quando é uma história tão bonitinha, assim, uma história que encaixa tão bem, né? Enfim, de qualquer forma, lembra, eu estou falando da Ilha das Cobras, certamente foi uma propaganda ucraniana contra a Rússia, para dizer que os ucranianos resistiram bravamente, coisa e tal, mas evidentemente que tem isso do outro lado também, né? Agora, a Rússia está perdendo essa guerra, tá? Essa guerra digamos, da propaganda, de colocar o seu lado como o lado correto e coisa e tal, a Rússia está perdendo, e está perdendo feio, a ponto de ontem eles bloquearem o Twitter. O Facebook já havia sido bloqueado um dia antes, ontem eles bloquearam o Twitter. Por quê? Porque a população russa está ficando contra a guerra, está ficando contra o Putin, e faz todo o sentido do mundo. Como eu falei para vocês, eu mostrei no primeiro dia, houve várias manifestações russas contra a guerra. É lógico, foram atacadas pela polícia russa, muita gente foi presa, mais de 1000 pessoas foram presas, teve manifestações em várias cidades, mas é aquele negócio, essa guerra, como eu já falei para vocês desde o início, não faz nenhum sentido, não tem lógica nenhuma, não tem porquê o Putin tá maluco fazendo isso. É lógico, a população não está gostando dessa história, está começando a ficar com o pé atrás, e lógico, isso é um problema para o Putin. Por mais que lá seja uma ditadura e que ninguém vai ter coragem de ir lá e tirar ele do poder, ter a população contra ele é um problema. Por quê? Porque daí ele tem os inimigos dele lá entre os grandes políticos russos, e aí os inimigos dele começam a se sentir, olha só, eu tenho agora um espaço aqui para derrubar esse mané. Então esse é o problema para Putin. Ele está muito preocupado com isso, bloqueou o Twitter, bloqueou o Facebook, proibiu a imprensa de chamar guerra de guerra. Não, agora é uma operação especial militar de Donbass, não é mais guerra. Que coisa é essa? Esse pessoal acha que a gente está vivendo ainda em 1990, quando o governo podia obrigar as pessoas a ouvir um determinado discurso e não teria nenhuma outra fonte de informação. Meu amigo, esquece, mesmo bloqueio no Twitter, bloqueio no Facebook, tem 200 mil formas das pessoas se informarem. É lógico que os russos estão sabendo que isso é uma guerra idiota, e uma guerra que vai custar para eles muito dinheiro. Pro Putin não, o Putin tá fudido já, o Putin é um mané completo. Ele já está ferrado completamente, mas pior, o povo russo vai pagar essa brincadeira do Putin por muitos e muitos anos ainda, né? Enfim, e agora é aquilo que eu falei no meu vídeo de ontem lá no Visão Libertária, que até está fazendo bastante sucesso. A Rússia esperava uma guerra curta. É lógico que ela esperava isso, porque ela sabe que o impacto econômico dessa guerra será muito alto para ela. Por isso eles esperavam uma guerra curta. Eles esperavam que o exército ucraniano desmoronasse rápido, que o presidente é um ator, ele vai pedir, vai renunciar, vai sair fora rápido. Nada disso aconteceu. E esse negócio está virando um atoleiro para os russos. É lógico, o pessoal está mostrando aí, tem um tanque sem gasolina, tem um comboio que pegou fogo. Olha só, gente, em toda guerra tem tanque sem gasolina, tá? Isso acontece. É ilusão achar que não vai ter falhas de suprimento, que não vai ter tanque que dá defeito. Isso tem em toda guerra. O problema todo é esse. Essa coisa toda foi desenhada pelo Putin para dar uma impressão de um ímpeto enorme para o pessoal desistir de lutar e nem lutar com os russos e acabar isso tudo rápido, antes do Ocidente poder fazer alguma coisa, antes
da própria resistência ucraniana conseguir se organizar. E não está conseguindo fazer isso. A superioridade militar da Rússia ainda é muito maior que a ucraniana, então tudo indica que a Rússia deve ganhar esta guerra, tudo indica isso, mas a coisa está sendo muito mais complicada do que a Rússia previa, e o que está acontecendo com isso é o impacto econômico disso na Rússia é cada vez pior. Eu vou fazer um vídeo especial sobre a questão do SWIFT, porque senão esse vídeo aqui vai ficar muito longo. Então vou fazer um outro vídeo sobre o SWIFT, que já foi bloqueado para alguns bancos russos, mas isso tem todo um outro desdobramento que é importante falar num outro vídeo. Deixa eu terminar de falar sobre a guerra na Ucrânia nesse daqui, né? Porque entrou uma outra coisa aqui, que é justamente os ataques cibernéticos de parte a parte. O grupo Anonymous, ele apoiou a Ucrânia, ele já derrubou vários sites de governo russo, já derrubou vários, alegam que já houve uma invasão na Gazprom, que é a grande empresa de gás da Rússia, a maior empresa de gás do mundo, e parece que já teve invasão, já conseguiram tomar máquinas lá e coisa e tal. Inclusive está uma situação muito estranha com a Gazprom, porque o diretor financeiro da Gazprom se suicidou. Ou foi descoberto morto por suicídio em São Petersburgo, na Rússia. O que será que está por trás disso? Ninguém sabe. O cara se suicidou mesmo? Estranho, né? Não faz sentido isso. Quem que matou o cara? Por que mataram o cara? Né? O fato é, a Gazprom é uma das empresas que vai estar em problemas agora com a questão do SWIFT e do cerco financeiro. Ou seja, o que está acontecendo? Para a Rússia, se ela chegasse lá e o pessoal do governo caísse rápido e durasse poucos dias a guerra, seria ótimo, resolvido o problema. Não ia dar tempo nem do pessoal colocar sanção, aí depois colocava sanção, né, negociava, olha só, já acabou a guerra, não tem mais nada, parei aqui, não sei o que lá. Mas não é isso que está acontecendo, a guerra parece que vai durar bastante tempo. E da mesma forma que o Anonymous e outros hackers também ligados ao governo ucraniano têm derrubado sites na Rússia, parece que também eles conseguiram alterar a programação de canais da Rússia, passando só o hino da Ucrânia em vários canais. Gente, tem que tomar cuidado com essas coisas, pode não ser verdade, pode ser um negócio que aconteceu só numa região, mas o fato eles estão fazendo essa briga. Da mesma forma, os hackers russos derrubaram o sistema bancário ucraniano e começou agora uma guerra de doação de criptomoedas para ajudar a Ucrânia. E com certo sucesso, tá aqui o endereço. Esse endereço aqui já foi confirmado que é da Ucrânia, então, ou seja, é do governo ucraniano, né? Então, se você doar para cá, você vai estar ajudando as forças da Ucrânia. Eu tô meio assim se eu faço doação ou não nesse endereço, porque em última análise eu estaria doando dinheiro para um governo, não é muito uma coisa libertária a fazer, apesar de que, como eu já deixei claro para vocês, eu acho que o governo ucraniano tem muito mais razão do que o governo russo, mas enfim, fica à disposição quem se sentir confortável em doar aqui. Tem um bocado de dinheiro já lá, olha só, já chegou a 59 bitcoins, meu amigo, 2 milhões de dólares, e tá o tempo todo caindo transação aqui. Enfim, outra coisa que aconteceu foi o Elon Musk, o ministro lá da Ucrânia, que está sem internet lá em vários lugares, né? Porque a Rússia tem focado justamente em controlar a internet, em derrubar a internet da Ucrânia. Ele pediu ajuda ao Elon Musk e o Elon Musk rapidamente ativou a Starlink na Ucrânia. Olha que coisa bacana, como é que a tecnologia está trazendo a possibilidade de um país se defender. Gente, olha a big picture, a visão global dessa coisa. A Rússia entrou nesse negócio achando que ia ser rapidinho, para não dar tempo nem de formar opinião contra ela. Agora ela está tendo que lutar contra a opinião pública desfavorável no mundo todo. Só maluco acha que a Rússia tem justificativa para estar fazendo o que está fazendo. Só nego que está realmente com problemas mentais. No final das contas, não tem lógica. A Rússia iniciou a agressão contra um povo pacífico. Não tem o que dizer disso daí, não tem nenhuma justificativa para isso. Então, no final das contas, isso vai gerar um problema para a Rússia enorme. O povo russo, infelizmente, vai pagar muito caro por isso, mas o Putin está com problemas nessa história, hein? Está com problemas certamente. Bom, como eu já disse, apesar dessas grandes vitórias da Ucrânia, dessa grande resistência ucraniana, é pouco provável que a Rússia não ganhe essa guerra no final das contas. Mas vamos ver, a cada dia que passa que a Rússia não consegue a rendição do exército, a rendição do presidente Zelensky,
a coisa fica mais complicada para eles. Em pouco tempo, isso pode se tornar inviável para os russos. Já chamaram eles para conversar sobre acordo de paz em lugar neutro. Olha que coisa! Acordo de paz em lugar neutro. Isso, o Putin pedindo para conversar com Zelensky. Não é a primeira vez que eles pediram a rendição incondicional do Zelensky. Agora pediram, vamos sentar para negociar a paz. A Rússia, meu amigo, está com problemas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.